Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 27 de maio. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 10, versículos 17 ao 27, que diz assim: Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje fala sobre aquele homem rico, né? O início do evangelho é um detalhe interessante, né? Porque disse que Jesus saiu a caminhar e veio alguém correndo. Veja, quando você sai correndo em direção a alguém, você tem um interesse muito importante. Ou seja, aquele homem saiu ao encontro de Jesus correndo, foi correndo atrás dele. O que ele queria? Ele disse, né? Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Era o interesse dele. Então, ele corria, ele tinha pressa pelo reino de Deus. Mas veja, ele fez essa pergunta a Jesus e Jesus respondeu: Tu conheces os mandamentos. E falou os mandamentos, né? Falou os mandamentos. E ele respondeu que tudo ele já observava desde a sua juventude. E aí o evangelista vai dizer que Jesus começou a amá-lo. Então veja. Aí Jesus olha e diz: Então, só falta uma coisa. Ah, meu povo. Veja, Jesus sabe exatamente o que pode nos roubar do céu. Jesus sabe exatamente do que pode atrapalhar a nossa salvação. Ele sabe. Às vezes nós estamos como que cegos ou querendo a cegueira, porque muitas vezes nós não aceitamos quando o Senhor nos fala o que nos falta ainda deixar, o que nos falta ainda nos desprender, desapegar, renunciar. Nós muitas vezes vivemos uma vida muito apegada a coisas, a bens materiais, apegada até pessoas, né? E, meu povo, nós temos que aprender de uma vez por todas que para herdarmos o reino dos céus, nós precisamos abraçar as exigências deste reino. Sim, é exigente, não tem outro jeito. Você quer o céu, não quer? Mas veja, o céu não é fácil. Jesus falou que a porta é estreita,
Jesus falou que é preciso esforço. Jesus falou que era preciso lutar, era preciso se esforçar. Esforçai-vos. A porta é estreita. Muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então, o reino de Deus tem as suas exigências. E se nós queremos se nós queremos o reino dos céus, se nós queremos entrar no céu, nós precisamos abraçar as exigências deste céu, do reino dos céus. E repito, é muito bom saber que Jesus ele nos conhece. E ele sabe exatamente do que precisamos. Ele disse para aquele homem rico: só te falta uma coisa. Muito bem, parabéns se você observa os mandamentos, mas veja, está faltando uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue. Terás um tesouro no céu. Disse o evangelho que aquele homem foi embora cheio de tristeza. E por quê? Porque era muito rico. Em outras palavras, ele era muito apegado às suas riquezas. Muito apegado às suas riquezas. Veja, eu digo para você hoje. Primeiro eu pergunto: o que pode estar atrapalhando na tua vida você receber a herança do céu? O que pode estar atrapalhando? O que pode estar te impedindo de entrar no céu hoje? Será que você não está apegado a algo ou a alguém que, por infelicidade, está ocupando o lugar de Deus na sua vida? Então veja, é exigente, é sério, né? Aquele homem baixou a cabeça e saiu entristecido. Mas veja, parece uma contradição, né? Parece uma contradição. Aquele homem foi correndo atrás de Jesus. E agora sai de cabeça baixa, triste, abatido. Veja, como as coisas mudam numa rapidez tão grande na nossa vida, né? Às vezes, a gente tem até interesse, desejo por algo, mas muitas vezes nós paramos no desejo, porque não estamos decididos a abraçarmos as exigências. Às vezes nós queremos fazer tudo e ao mesmo tempo não fazemos nada. Por isso que muitas vezes a gente vive um dilema, né? Entre o querer e o fazer, né? Entre o querer e o fazer. Ah, eu queria tanto viver tudo isso, mas não vive. Por quê? Né? Por quê? Vou dar um exemplo mais rasteiro. Quantas pessoas que desejam emagrecer, mas não querem fazer uma dieta, um exercício, não querem fazer nada. Ah, mas é porque é muito chato, é exigente. É a exigência para que você emagreça. Percebe? Mas você não quer. Você quer emagrecer, não passe de mágica, não vai acontecer. Você vai engordar ainda mais. Então a gente não quer esforço, a gente quer conquistar as coisas. Sem esforço, não dá. Vai sofrer um pouquinho, vá. Vai sofrer um pouco. Então, Jesus falou como é difícil um rico entrar no reino de Deus. E aí os discípulos ficaram admirados, né, com o que Jesus havia dito. E eles disseram, eles ouviram de Jesus: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. E eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: então quem é que pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo? Pergunta importante. Jesus respondeu: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Veja, quem opera em nós é a graça do Espírito Santo.
Então veja, por mais que você deseje o céu, o Espírito Santo é que opera o céu na sua vida. Porque nós, por nós mesmos, meu povo, a gente não vai muito longe não. A gente para na emoção, a gente para na euforia e não persevera, e não vai adiante, e não dá passos. Aquele homem chegou correndo para encontrar com Jesus e agora sai devagar, cabeça baixa, cheio de tristeza. Percebe a questão? É possível sim a salvação. Deus quer, Deus ajuda, Deus dá graça, Deus quer agir na sua vida, na minha vida, para que sejamos salvos. Mas e como está a nossa disposição interior? Como está a nossa disponibilidade para Deus? Eu me esforço em buscar as coisas do alto ou não? Ou não? É possível a sua salvação, mas queira, queira. Uma grande santa da igreja dizia: pedir a Deus uma determinada determinação. É o que nós precisamos para crescermos na amizade com Deus, para crescermos no amor de Deus e sermos aquilo que Deus quer, abraçarmos a palavra, o plano de Deus, mesmo que nos faça chorar, mesmo que nos faça doer, mas o mais importante é fazer a vontade do Pai que nos criou. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.